houve um atropelo, inclusive assessores próximos do presidente já se queixam do PT, que reconheceu a vitória do Maduro ainda ontem, citando uma jornada democrática e soberana, professor. Nós temos, desculpe, Amadeu, um governo de frente ampla. Primeira coisa, tem de ser lembrado isso. Mas, para a maior parte das pessoas, inclusive no exterior, acredite que seja um governo só do PT. O governo do PT, o governo federal, corretamente enviou o ex-ministro Celso Amorim. Ao contrário de alguns críticos, mesmo antigos diplomatas, que diziam que não deveriam enviar nenhum representante do status do ex-ministro Celso Amorim, eu acho que foi corretíssima a ida de Celso Amorim à Venezuela, conversando da forma adequada e no local adequado e no dia adequado, no sábado, com a oposição e com o governo. Correta a posição da embaixadora brasileira não ir no momento da suposta proclamação de uma fraude, como outras tantas que já ocorreram na Venezuela, também muito correto, e tendo prudência, tendo cautela no desenvolvimento do que vai acontecer nos próximos dias, porque certamente teremos manifestações de rua, choques, já tivemos derrubada do Chaves, daquelas estátuas do Chaves de algumas cidades, mortos, alguns estimam, é verdade, não há um número definido, mas alguns estimam em torno de 7 mortos, dezenas e dezenas e dezenas de prisioneiros, inclusive de lideranças partidárias, que é bom lembrar que o candidato oposicionista é de uma frente oposicionista de vários partidos políticos. No meio disso tudo, tem aqueles governos de extrema-direita, como o de Milei, que atacam o processo eleitoral, mas não no sentido democrático republicano, mas para tentar desqualificar, achando que, por exemplo, o Maduro é de esquerda. O Maduro nunca leu Marx, ele nem sabe quem é o Marx. Ele acha que o Marx é o Marquez, é o português que mora lá em Caracas, que era vizinho dele. Ele não tem a mínima ideia. Isso daí é a velha ditadura caudilista latino-americana que veio desde o século XIX. E ele é, infelizmente, o típico representante disso. Então, o governo está tomando as ações corretas, evitando a ação precipitada, que a Rússia e a China reconheceriam os resultados, isso faz parte. Agora, minha preocupação não é a China, porque a China não pensa em nenhuma aventura militar no subcontinente da América do Sul. A minha preocupação é, se a situação se agravar, é com a Rússia. É bom a gente ficar antenado em relação a isso. Agora, o PT é fantástico. O governo tem todos esses cuidados, porque internamente o extremismo bolsonarista quer explorar qualquer escorregão do governo, tentando dizer que ele é aliado do comunista Maduro, que o Lula comunista, que nunca foi, é aliado do Maduro comunista, que nunca foi também comunista e nem sabe o que é isso. Então, você já tem o extremismo interno, tem as questões dos oportunistas externos, Milei, presidente da Argentina. Você desenvolve diplomaticamente numa articulação que está ao presente o governo norte-americano, como informou a Ranieri, o telefonema que haverá hoje à tarde. Portanto, fazendo tudo o que manda a diplomacia. Aí vem o PT com uma direção que, quando foi fundado, aqui perto, em 1980, o PT aqui em São Paulo, a presidente do PT não passaria na calçada. Né? Então vem e divulga uma nota desastrosa. Acho que nem o Hamas teria coragem de fazer uma nota daquela, que dá uma facada nas costas do governo, no presidente da República, no ministro das Relações Exteriores e no embaixador Celso Amorim. A nota é patética, o que mostra como que está descolado do que está ocorrendo no Brasil, no mundo e, por fim, renovação rápido, porque com essa turma aí é difícil você construir o que se chama de uma esquerda moderna no Brasil. Olha, é inacreditável, parece piada pronta. Vamos lá. Ontem eu fiz a colocação que o Maduro está jogando para ganhar tempo, inclusive se antecipou, se proclamou, tudo. Quer dizer, ele está fazendo o que, por exemplo, o Putin faz na Rússia, o que o Erdogan faz, o que todos os ditadores mundo afora fazem.
O que, aliás, o próprio Maduro fez em 2015, quando foi derrotado nas eleições proporcionais, tinha um Congresso majoritariamente de oposição. O que ele fez? Ele cancelou as eleições, deu um golpe lá, extinguiu os mandatos e se manteve. Quer dizer, ele está aos soluços de golpe em golpe, prorrogando, né, empurrando com a barriga essa permanência lá. Então, ele joga com isso. E a questão é o que fazer democraticamente, assistir, interferir com a força, Ari? O Brasil e o mundo vão ficar vendo o Maduro se perpetuar indefinidamente no poder. Porque, na verdade, não houve eleição. Agora, a comunidade internacional percebeu. Houve ali uma farsa, um arremedo de eleição, para tentar minimamente justificar a permanência dele, um arremedo de democracia. Na verdade, ele vai ficar por mais 6 anos, e se ele permanecer vivo e não for apeado pelos próprios venezuelanos do poder, por mais 6, indefinidamente. Porque ele é um autocrata, e eleição e democracia só servem como uma fachada para que ele diga, olha, eu fiz eleição. Não fez, já está aprovado. Ah, mas só há indícios. Gente, claro que ele fraudou, inclusive na primeira vez que ele foi eleito, lá atrás, já havia, ali sim, indício de que a eleição havia sido fraudada. Agora, intervenção militar, eu concordo com o professor, é muito arriscada. A gente não, e outra coisa, Ari. Em quem vem de fora, mas a intervenção militar da própria América Latina, eu acho que é um absurdo. Não, um absurdo. E mais, Ari, ele lá tem que decidir por si mesmo. Ari, e não esqueçamos que o próprio Chávez, um militar, ele cooptou todo o exército venezuelano. Lá há uma corrupção escancarada das Forças Armadas venezuelanas em torno do governo, inclusive enxertada na PDVSA, que é a Petrobras deles lá. Ele aparelhou tudo. Isso, né? Ele aparelhou o judiciário. Ele conseguiu fazer lá. O judiciário é dele, esse eleitoral é dele. Ele conseguiu fazer lá o que a extrema-direita tentou fazer no Brasil. Não conseguiu. Com a BIM, com a PRF, com a PF. E não conseguiu, é isso. Não conseguiu, mas lá ele conseguiu. Ele não vai sair por vias democráticas. Esqueçam. Fala, Franci. Vergonhosa essa nota do Partido dos Trabalhadores. Para que se preocupar com a oposição se vem uma nota dessas dentro do partido prejudicando o presidente Lula, a percepção que a população brasileira tem dele, porque está bem claro que não foi uma jornada pacífica a eleição, entre aspas, da Venezuela. Então, além desse ponto de citar uma jornada democrática, esse pacífica na nota do Partido dos Trabalhadores também me pegou, porque foi tudo menos pacífica. E esses protestos que se mantêm, que continuam na Venezuela, inclusive com civis mortos, dão conta de que não foi um processo pacífico, foi um processo totalmente viciado para beneficiar o Nicolás Maduro. É uma ditadura, o que a Venezuela vive, e o PT prejudica e muito o presidente Lula, que até o momento tem uma postura correta em relação a essa crise na Venezuela. Mas o PT atrapalha, Maduro. Amarra o assunto Venezuela, por favor, Apoliana. De Venezuela, eu quero centrar nesse tema realmente com o Lula e o PT. O resumo é: o PT e o presidente precisam finalmente sair do palanque. Eu acho que está demorando essa história do processo eleitoral sair da pauta. Uma coisa é você avaliar as condutas erradas do ex-presidente, mas tem que saber onde se fazer isso e quem faz isso. Então, esse tipo de situação é, sim, manter a eleição no âmbito do palanque eleitoral. E como o Franci disse, o PT só atrapalha o Lula com esse tipo de posicionamento. Só para agora arrematar mesmo, tem que ser pragmático o Brasil. Não é questão agora recortar relação econômica porque ele é ditadura. Não, nós não vamos. Aí se a gente for cortar porque a Rússia é ditadura, porque a China é ditadura, os americanos vão cortar com a Arábia Saudita? Nunca. É ser pragmático aí, entender que Venezuela a gente é grande parceiro com o petróleo. Aliás, lá é um minador de petróleo do mundo, semelhante ao Oriente Médio, e está aqui perto da gente, e nós precisamos ficar ali sempre com o olho no gato, outro no peixe. Vamos à
Raniele Veloso, porque o Lula falou que